Então, hoje a gente vai falar sobre comunicação comercial, né? Basicamente, aula de papinho. É... Para quem foi na capacitação lá da Comunica Fono Júnior que a gente teve sobre oratória, tem algumas coisas aqui que estão repetidas, mas a maior parte, a grande maioria, a grande maioria desse curso, a maior parte desse curso, dessa aula, eu tirei do curso de comunicação da Conquer, né? Que fica de graça aí duas vezes ao ano. E eu fiz ele recentemente, então tem muita coisa que eu coloquei aqui. Então vamos lá. Quais são os tópicos, né? A gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre o impacto da voz e do corpo, né? Sobre expressões não verbais e sobre influência, né? No caso. Então vamos lá. O que que é comunicação, né? Então a gente começa aí com a definição básica, porque isso é importante. Comunicação não é somente você falar, é importante que haja retorno, né? Então, a comunicação ela só é bem sucedida quando você falou, a pessoa recebeu e compreendeu e emitiu algum sinal referente à sua comunicação. Então, se você faz uma piada, a pessoa sorri, isso quer dizer que a comunicação foi bem sucedida. E para você ter uma boa comunicação e uma boa oratória, você precisa fazer essas coisas aqui, né? Que é primeiro se preparar, reconhecer quem é o seu interlocutor para você poder adaptar o seu discurso e a partir daí falar a mesma língua que essa pessoa. Então a gente tem aqui é, esse ponto-chave que é importante para uma comunicação influente, né? Então, assim, para que você exerça algum tipo de influência sobre outra pessoa, né? Para que você convença ela de alguma coisa, é importante que você tenha formado algum tipo de conexão com essa pessoa. E aí a definição de conexão é estabelecer um vínculo emocional, gerar afinidade, né? Então, vamos lá, como é que a gente faz isso? Primeiro a gente se prepara. Então, como a gente falou ontem, né, sobre o fato de que todo mundo que vende a JCM, ou seja, todo mundo, precisa saber bem tudo que a gente faz aqui dentro. A pessoa tem que saber explicar bem quem nós somos, né? Que esse é o nosso principal discurso. Nosso principal discurso de dentro para fora, que é o foco aqui da comunicação comercial, é falar sobre a JCM, sobre o que a gente faz e sobre quem a gente é, né? E aí a gente tem aí as estratégias de aquecimento, que é o slide que estava aberto quando a gente foi para a apresentação. E a gente tem a parte do planejamento. Você pode fazer anotações, praticar no espelho, né? Fazer várias coisas aí. Praticar eu acho que é a parte chave, assim, porque realmente é muito difícil você saber se você está se comunicando de forma eficiente a princípio, quando você começa a tentar fazer isso pela primeira vez. Então eu acho que planejamento e preparação assim prévia é realmente chave para que qualquer tipo de comunicação seja bem desenvolvida e que seja bem sucedida. E isso a gente fala sobre apresentação de trabalho na faculdade, né? Então, se você não tiver preparado direito o que você vai falar, você vai se enrolar, a ideia não vai ser passada direito. A gente fala sobre um pedido de namoro, sei lá, você precisa também se preparar, saber o que você vai dizer, como é que vai ser aquele momento e procurar por sinais na outra pessoa de que ela vai aceitar, de que ela está confortável. E também, né, a questão aqui principal, que é a questão do lead do cliente. E quando a gente vai captar membros, né, também para a empresa ou até para a GDP, a gente ter tudo isso estruturado, né? Toda a ideia que a gente quer passar é bem estruturada. Ai, meu Deus, toda hora eu tô passando com o teclado, mas eu esqueço que não tem seta no meu teclado. Pronto, liguei a seta. E aí, uma boa estratégia de autoconhecimento é essa daí, que é a matriz SWOT, que é matriz fofa em português, é um nome ótimo, mas eu botei SWOT porque fofa realmente é fofo. É, então, é basicamente forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É, e aí, tipo, ficaria fofa, né? Enfim.
Mas as forças seriam o que você está fazendo bem, o que te diferencia das outras pessoas. As fraquezas, aonde você pode melhorar, se os seus recursos para melhora são suficientes e o que outras pessoas fazem melhor do que você. As oportunidades são os seus objetivos, a sua mudança de objetivos. Como você pode fazer, né? De que forma você pode se movimentar para alcançar esses objetivos. E as ameaças são seus impedimentos. Então, quais dessas fraquezas, o que está acontecendo aí que te impede de prosseguir, de aprender coisas novas, que não depende de você, né? Então, isso aqui é uma ferramenta que a gente usa para modelagem de negócio também. Então, você usa para saber assim quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para uma empresa. Mas você pode utilizar isso para como autoconhecimento, como ferramenta de autoconhecimento. Então, você pega essa matriz e você responde essas perguntas. E aí, dessa forma, você consegue visualizar quais passos você consegue dar para melhorar, né? Pra melhorar enquanto indivíduo, ou então, tipo, não melhorar, sabe? Se você quer se manter naquele lugar, mas tem coisas acontecendo em volta, né, que não depende de você, o que que você pode fazer? Então, essa ferramenta ela é boa para autoconhecimento como um todo. Mais uma vez, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem complementar em alguma coisa, vocês fiquem à vontade para me interromper. Se alguém falar alguma coisa no chat que for pergunta, alguém dubla, por favor, porque eu não consigo ver. Mas até aqui tudo certo? Eu tô bebendo café, falando no slide aqui pra não beber café, mas tá tudo bem. Problema nosso, né? Problema de quem é viciado. Então vamos lá. Então a gente se preparou, né? A gente se conhece, se autoconheceu, e aí agora a gente precisa reconhecer o outro. A gente precisa reconhecer qual é o nosso interlocutor. Porque se você está falando com um colega seu na faculdade, você não vai falar da mesma forma que você vai falar com um cliente. Você não vai falar nem tipo com o seu professor da mesma forma que você vai falar com o seu colega. Então é importante você saber qual é a pessoa com quem você vai falar, qual é seu público-alvo para você adequar seu discurso. E também é importante você saber o quão confortável aquela pessoa tá com conversinha. Então, se você tá vendo que você tá, tipo, lançando papo e a pessoa não tá devolvendo, você não pode ficar forçando a barra, senão você não vai conseguir estabelecer nenhum tipo de conexão com aquela pessoa. Ela vai simplesmente ficar muito irritada com você e ficar de saco cheio. E uma coisa muito boa para você fazer em qualquer situação, independente de quem seja o interlocutor, é você se mostrar curioso por aquela pessoa. E aí a gente volta à questão da escutativa que a gente falou na aula de ontem. É muito importante você sempre se demonstrar curioso pelo seu interlocutor. Então, você prestar atenção no que a pessoa está falando, obviamente, né? Primeiro, é, você fazer sinais de que você está interessado, sabe? Balançar a cabeça e, tipo, se a pessoa falar, nossa, mas isso aqui aconteceu, você reagir também com o mesmo nível de intensidade que ela está demonstrando. Então, é muito importante você sempre demonstrar essa curiosidade. É claro que sem ser invasivo, né? Se a pessoa está falando do tempo, você não vai do nada perguntar sobre a família dela, entendeu? Você vai perguntar, qual tipo de tempo você prefere, sabe? Algo que seja realmente correlacionado com o que está se falando ali naquele momento. Alguém tem alguma coisa para pontuar aqui? Não, né? Beleza. E aqui eu trouxe uma quantidade aqui boa de tipos de clientes com quem a gente vai interagir ao longo aqui do nosso percurso. Esse tipo de clientes são realmente estereótipos, né, que para os quais a gente tem que se preparar porque são difíceis de lidar. Então a gente, sabendo que eles existem, é mais fácil da gente identificar. E aí, é, e eu acho que isso também pode ser adaptado para colega de trabalho, sabe? Para colega de grupo na faculdade ou colega de squad. Então, você conhecer que esse tipo de pessoa existe, como ela age, vai ajudar você
conversar com ela. Então, o primeiro tipo, que é bem comum, é o confuso, que sabe o que quer, mas não sabe explicar. Então, ele é afobado, muitas vezes não sabe muito, né? Não sabe nada de tecnologia, mas costuma ter boa vontade em aprender. Então, é, esse é bem comum, assim. Ele fala. E às vezes ele fala que ele quer algo que ele não quer de verdade. É o que a gente falou sobre ontem, né? Que no caso a gente tem que ser ali, tomar a posição de especialista e tá disposto a explicar lentamente, até certo ponto também, para não complicar. Mas esse cliente é super tranquilo de lidar. Porque, né, como está escrito ali, ele tem boa vontade. Aí a gente tem um cliente desconfiado, que ele exige muita prova social, porque ele não confia em ninguém. E o que é uma prova social, né? Uma prova social eu acho que eu falei isso ontem também, mas assim, o fato da gente estar na UFRJ, que é uma universidade muito boa, o fato da gente existir há 33 anos, que é um tempo enorme para a empresa júnior, é, e aí, assim, para o cliente desconfiado, a gente precisa enviar todos os documentos, né? Portfólio empresarial, aí tem a proposta escrita, detalhar o máximo possível tudo. Às vezes até ir para as reuniões com algum tipo de material visual para poder trazer seriedade ali àquele momento. E é isso. Então, essa pessoa aí, ela tende a demorar para retornar, né? Porque ela precisa avaliar diversas empresas e todas as empresas ela vai avaliar dessa forma desconfiada, né? Aí a gente tem o cliente indeciso, que é a pessoa que acha que é uma coisa, mas aí do nada mudou de ideia. A gente tem um exemplo ativo nesse momento que começou o projeto falando, não, esse projeto aqui, ele é para arquitetos. Ele não é para pessoas que são leigas. Então você não precisa utilizar a linguagem fácil dentro do sistema, porque ele é para pessoas que são especialistas. E agora, recentemente, ele começou a falar: pô, mas a minha avó não entenderia esse sistema. A minha avó não entenderia o sistema, então vocês estão fazendo ele errado, porque não tá fácil de qualquer usuário entender. Então é meio bosta isso, e eu acho que pra esse daí a gente bota a ata da reunião nele e mostra pra ele que ele tomou decisões no passado que vão impactar o futuro, né? Então, nesse momento, a gente tenta educar o cliente, o correto a fazer, né? O melhor a fazer é falar, olha só, você tem certeza que você realmente quer nichar tanto assim, é, somente para especialistas? Você não quer utilizar, a gente pode utilizar a linguagem técnica, mas colocar ali uma legenda de alguma forma, explicando o que é aquilo, que acabou sendo o caminho que tomou-se nesse projeto específico. É, porque nós somos o especialista, né? Mais uma vez. E a gente tem um cliente dono da verdade, que só as ideias dele são boas, então a gente tem que fazer ele acreditar que todas as ideias saíram dele. É, ele exige mais habilidade de comunicação, você precisa se dobrar à vontade dele, você precisa. é, eu não queria usar a palavra fingir, mas você precisa fingir que você se importa com o que ele está dizendo, porque chega um momento que realmente pode se tornar absurdo. Então a gente tem que ir devagar, falar, você não acha que isso aqui seria legal? Aí daqui a um tempo ele vai falar, nossa, eu tive uma ideia maravilhosa que é essa daqui, que é exatamente o que você falou. Então, ir inserindo as ideias na cabeça dele lentamente e fazer ele acreditar que as ideias foram dele. E aí tem a pessoa sem noção, que também é bem comum em todos os âmbitos aqui em todos os âmbitos não. Lead, né? Porque cliente é bem mais raro, porque a gente costuma barrar essas pessoas. Então, essa pessoa faz exigências impossíveis e tenta intimidar a gente. Meu Deus. Teve um querido que falou assim: Nossa, vocês não vão estender mais o tempo do desconto, não? Parece cupom do McDonald's. Recentemente pro Michel. E eu acho que o Breno sabe disso. Enfim, foi um rolê. É bem sem noção, então. E a exigência dele era que a gente reduzisse bastante o preço. Ele queria uma funcionalidade lá que também era absurda. E a gente estava conversando sobre, e o tempo. Aí ele
a gente chegou a um consenso, só que aí ele ia mostrar para as pessoas e o tempo passou, sabe? E aí nessa que o tempo passou, a gente falou pra ele, infelizmente o seu desconto expirou. Então agora você vai precisar pagar o preço cheio se você quiser fechar o contrato. Aí ele meteu essa. Pô, isso é igual cupom do McDonald's, eu, hein? É, pois é. E assim, quando a gente costuma estender o desconto, sabe? A gente estendeu pra esse cara também. Só que aí chega uma hora que acaba, né? Enfim. É, beleza. E aí tem o chorão, que basicamente ele vai contar uma história triste, né? Vai ver se a gente se desenrola desconto com a história triste. É, também tem a questão lá da funcionalidade, nossa, tipo, pô, é o sonho da minha vozinha que o aplicativo que a gente tá fazendo seja integrado com o chat GPT, sabe? A minha avó, antes de morrer, ela só pediu isso pra mim. Ele vai contar isso pra você e aí você vai precisar não deixar as emoções superarem a racionalidade, porque vai ter coisa que não vai dar pra fazer. Então essas pessoas existem, não é esses estereótipos, eles estão aqui por um motivo. Eles não são, tipo, todo mundo que tá em venda já lidou com alguém assim, porque a galera tá lá há 6 meses mais ou menos, né? Pelo menos um ano. Então todo mundo que tá lá já lidou com alguém de todos esses. Então conhecê-los é importante. Alguém tem alguma coisa a pontuar sobre essas pessoas aqui? Não. Beleza. Então, basicamente, eu tenho aqui um cheat sheet para você saber com quem você está lidando. As informações que você precisa são basicamente essas daqui. Aí você vai anotar lá o nome do seu cliente na seu bloquinho de notas, né? Você vai ver se ele é qual tipo aí desse, introvertido, extrovertido ou ambivertido. Como você acha que pode ganhar a atenção dele? Como você lidou com ele? Tipo, o que que você mandou e o que que você recebeu? Você puxou conversinha? Ele puxou conversinha? E aí, se você puxou, o que que aconteceu? Quando você respondeu a conversinha dele, o que que rolou? É, quando vocês disseram tchau, ele foi simpático? O, o- a postura dele estava de interesse ou ele estava desinteressado? Então, é importante anotar tudo isso. Quais são as exigências dele? O que que ele quer de fato? Ele quer que a gente termine o projeto daqui a 6 meses? Ele quer que a gente termine o projeto em uma semana? Ele quer gastar menos de valor X? E aí você vai criar fanfic, né? Sobre o lead, né? No caso. Aí a parte da fanfic. Baseado em tudo isso, baseado naquela meia hora que você teve de contato com ele, sobre o que que você acha que ele gostaria de conversar? O que que você acha que ele valoriza na comunicação? E aí você aponta um tipo de cliente mais próximo para ele. Se ele não for uma pessoa meio bosta, né? Porque a maioria dessas pessoas aqui são meio difíceis, você coloca algum que for aproximado, né? E aí E aí, com isso, você já tem aí uma persona, igual a gente montou lá na. Igual eu mostrei pra vocês ontem, né? Você tem aí uma persona de quem seria o seu lead e de como você lidaria com ele. Alguma pergunta até aqui? Não, não. Então vamos. Peço perdão, gente, que eu tô mais resfriada hoje do que ontem e amanhã vai ser pior, provavelmente. É, então vamos lá. Estratégias para se conectar. Cuide da sua linguagem corporal. Então, né, uma coisa que eles ensinaram lá naquela capacitação da Comunicafono é pra você não colocar as duas mãos assim na frente, porque aparentemente lê como ameaça, sabe, por causa é, da briga do soco. E é importante você gesticular, né, e tal. É importante você manter a postura reta, o peito aberto, fingir que você
tem autoconfiança e você escutar bastante a pessoa, como a gente vem falando, pô, desde ontem, essa é a parte mais importante. E um quarto ponto é uma parada chamada sincronia límbica, que é muito legal. É um negócio que acontece naturalmente quando você se interessa em alguém, que é que você começa a imitar mais ou menos a postura daquela pessoa. Eu não tô falando para tipo, o lead fez assim, você automaticamente fez assim. O lead cruzou o braço, você automaticamente cruzou o braço. Tipo, não, porque aí vai ficar escroto, vai ficar ridículo. Mas se a pessoa gesticula muito, seria legal se você gesticulasse muito também. É basicamente isso. Se a pessoa fala pausadamente, seria legal se você também falasse pausadamente. Se a pessoa fala rápido e com a voz alta ativa, seria legal se você falasse com a voz alta ativa. Porque se a pessoa tá assim, tá, pá, 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 e você vai, então, minha senhora, o que acontece? Aí a pessoa não vai se conectar com você porque ela vai olhar pra você e vai ver que você é uma pessoa completamente diferente dela. Então, se você se movimenta mais ou menos da forma que a pessoa se movimenta, você já cria ali uma conexão acidental, artificial, porque você vai estar fazendo de mentirinha, mas pra pessoa, na percepção dela, se você fizer direitinho, vai ser uma parada tipo, essa pessoa, ela é parecida comigo. Então, o objetivo não é você imitar a pessoa, mas é você tá ali na mesma sincronia dela, né? Por isso que chama sincronia límbica. E aí a gente tem essa metodologia 3x4 que vocês podem procurar mais sobre na internet. Tem muita coisa sobre isso, que é basicamente uma forma de organizar o que você está falando e o seu discurso, né? Em conteúdo, forma e empatia. Se você tem bem estabelecidos conteúdo e forma, você forma uma conexão com o público. Se você tem somente bem estabelecidos conteúdo e empatia, ou seja, a pessoa, o seu interlocutor, ele sentiu muito o que você está sentindo, você consegue criar um vilão, né? Você tem ali uma história, no sentido de, nossa senhora, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Então você acaba criando uma desculpa para fazer coisa errada. E aqui a gente tem, se tem a empatia, a forma, a gente tem a moral da história. Isso tá mais explicado no próximo, aqui nesse slide, né? Então, é por isso que eu falei para vocês pesquisarem, porque no âmbito dessa aula de 1 hora, esse curso da Conquer, ele teve 10 horas, teve muitas horas. Então é importante, eu acho que esse aqui é um ponto, se vocês forem se aprofundar em algum ponto, esse é um ponto bom para vocês se aprofundarem. Essa diferença, essa montagem da história, né, do discurso com essa metodologia. Então, basicamente, qual é a situação do conteúdo? O conteúdo é onde você fundamenta as suas ideias, né? Onde você argumenta os conceitos. A forma é como você embala o conteúdo. Então, se você vai fazer um PowerPoint, se você vai contar uma crônica, ou se você vai apresentar como se fosse um anúncio, então isso daí tudo é a forma. E a empatia é um ponto no qual você entende a dor do interlocutor e associa essa dor à necessidade da solução. Esse é um ponto muito importante para a gente aqui, porque tanto quando a gente vai prospectar cliente, quanto quando a gente vai prospectar membro, a gente procura esse problema para que a gente consiga resolver ele, né? Então, isso tem a ver lá com a metodologia que eu falei sobre ontem e tem a ver com a questão da escutativa. É, Então, por exemplo, por que eu entrei na JCM, por exemplo? Eu entrei na JCM porque a faculdade, no geral, não me oferece nenhuma experiência com tecnologias de mercado. A gente não aprende React e JavaScript na faculdade. Então, essa é uma dor que eu tinha antes de entrar na JCM. Além disso, eu precisava melhorar a minha comunicação interpessoal, né? Meu trabalho em equipe e tudo mais. É, E trabalho da faculdade só faz a gente passar raiva e não ajuda nisso. Então, essa era a minha dor. E essa é uma dor comum. É uma dor que todo estudante do Instituto de Computação, pelo menos, tem. É, E esse é um ponto que a gente pode atingir para poder
chamar a pessoa para entrar na IJCM. Assim como a galera da EBA, a galera que faz design, não tem prática em UX e UI, né? Então esse é um ponto que a gente pode atingir para atingir a galera da EBA. Então, basicamente essa é a empatia. E a forma como a gente embala o conteúdo que a gente vai é, prospectar membro, por exemplo, nesse exemplo. A gente faz post, a gente faz palestra, a gente faz diversas coisas aí. E nesses lugares a gente mostra, olha só como é legal aqui dentro, olha só o que a gente aprende. E aí a gente tenta criar uma moral da história, né? Que foi o motivo pelo qual isso aqui se deu, né? O motivo pelo qual a gente entrou aqui, o motivo pelo qual a gente está aqui. E aí, se a gente conseguir fundamentar tudo isso no que eu falei, que é tipo, por exemplo, a palestra da Mariana Said, que foi sobre Figma e introdução à modelagem de interface de usuário, ela mostrou tudo que a gente faz aqui dentro, ela mostrou o processo de UX e ela, tipo, falou: olha só isso aqui, é isso que a gente faz lá. Então, esse foi o conteúdo dela. O conteúdo foi literalmente tudo que a gente faz aqui dentro. E aí, a partir daí, ela conseguiu mostrar que, se você quer aprender isso aqui, você entra na IJCM. Porque antes de entrar na IJCM, eu não sabia isso aqui. Além de que eu não sabia falar muito bem. Então, acaba resolvendo ali um problema que talvez fosse comum. E aí, dessa forma, a gente embala o nosso discurso e convence as pessoas a fazerem coisas. Eu dei esse exemplo de membro porque é um exemplo que eu acho que todo mundo consegue se relacionar. Você entra na IJCM ou em qualquer outro projeto para aprender alguma coisa que lhe falta, né? Então, dessa forma, a gente consegue entender melhor por que, que essa metodologia existe e de que forma ela pode ser aplicada. Mas isso se aplica também para qualquer tipo de história que você queira contar, para qualquer tipo de trabalho que você queira apresentar ou de discurso que você queira fazer. Então, por isso que eu acho que vale a pena dar uma pesquisada melhor nessa parte aí. Beber água. E aí, a gente chega na parte do corpo e voz, né? Tem essa frasezinha de efeito que o que falamos é o produto e como falamos é a embalagem. Então, a gente consegue balancear o que a gente fala com entonação, ênfase, gesto e variação. A variação, basicamente, é assim: você consegue montar diferentes equações, né? Se você utiliza a entonação, a ênfase e o gesto, tipo, diferentes, né? Então, assim, a entonação tem esses três tipos, que é basicamente eu vou aumentando minha voz e aí vai criando suspense na minha fala e interesse, sei lá. E aí a entonação neutra é quando você precisa não demonstrar nenhum tipo de emoção sobre aquilo que está sendo falado. E a entonação descendente, ela é quando você vai descendo a voz e sumindo, indo embora lentamente. Então, é importante a gente utilizar esses recursos e praticar eles para que a gente possa montar um discurso que seja cativante, né? E a parte da ênfase é o volume. Então, se você fala muito alto, você demanda uma atenção diferente. E se você fala muito rápido ou se você fala muito devagar, se você fala com pausa, ou se você não fala com pausa nenhuma e continua se atropelando, tudo isso faz com que as pessoas sintam coisas diferentes. Essa parada de gestos e de geomarcação é muito legal, porque o que que é geomarcação? Geomarcação é quando você tem. Ah, então, deixa eu ver um exemplo. É, primeiro eu fiz a coisa tal, e depois eu fiz a outra coisa, e isso aqui aconteceu. Você faz assim com a mão. Primeiro eu fiz a coisa tal, depois eu fiz a outra coisa, e aí isso aqui aconteceu. Você vai marcando no ar as partes do seu discurso, e aí você consegue juntar eles e quem vai escutar esse. Deixa eu. Então, do que eu tô falando? Pra quem tá assistindo o vídeo e não tá aqui. É, basicamente, geomarcação, né? Você tem aqui o A, o B e o C.
Então você pode falar, primeiro eu fiz isso aqui e aí a gente teve o resultado XYZ. E aí depois eu fiz esse outro aqui e a gente seguiu a partir daí. E aí com essas duas coisas a gente chegou nesse ponto. Então você falar cortando pão é uma ótima coisa. Você falar, você apontar para coisa, você apontar para outra coisa e você tipo organizar no seu espaço aéreo o que você tá a sua ideia, né, para que a pessoa tenha ali invisível em volta de você tudo que você tá falando. Eu achei isso muito maneiro. Eu não sou uma pessoa muito de gesticular, eu comecei a gesticular é, artificialmente, porque eu realmente não. Eu falava assim, rapaziada, porque, tipo. Porque é mais confortável. Mas realmente é muito necessário você gesticular para que você tenha a atenção de todo mundo que tá em volta de você. E aí, somando diferentes tipos de entonação, diferentes tipos de ênfase, diferentes tipos de gestos, é, você consegue criar o melhor estilo de discurso que você consegue. É o melhor estilo de discurso possível. É, que você vai falar, obviamente, você vai utilizar essas coisas de formas diferentes para você chegar em objetivos diferentes. Então, você não vai é, falar. Pô, você está querendo passar uma ideia para o cliente. Você não vai falar muito pausadamente e como se você estivesse dando uma notícia ruim para a pessoa. Então, a gente faz aplicativo e, e realmente a gente é muito bom nisso. Não passa nenhum tipo de credibilidade. Eu fiquei até com sono, porque eu desci da energia que eu tava. É, Agora, se você é muito estridente também, não tem nenhuma seriedade no que você tá dizendo, né? Então, uma parada que eu aprendi nesse curso aí, e que é uma dica legal, é você falar como se você estivesse falando com um médico sobre um problema seu. Porque quando você tá no médico, tem um ponto ali entre muita intimidade com aquela pessoa que vai potencialmente ver você sem roupa e mexer no seu intestino. Tem ali esse ponto tênue dessa intimidade do tipo, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Então você acaba tendo que explicar pra ela. Então, pô, em abril eu comecei a sentir uma dor na lombar. E aí essa dor, ela subiu, né, pela minha coluna e agora a minha coluna inteira tá doendo. Ah, mas quando você respira dói? Quando eu respiro dói. Então, assim, é um ponto neutro, sabe? É um ponto neutro e de explicação e de pessoalidade e não pessoalidade ao mesmo tempo. Não dá pra explicar muito direito, mas pensar em falar como se estivesse falando com o médico, eu achei uma forma fácil de entender um ponto ali médio, né? Pra você conversar com o interlocutor que não seja tão formal nem tão informal assim. E aí a parte do aquecimento e da projeção. Ai, meu Deus. Então, a gente tem coisas que a gente pode fazer para nossa fala ficar mais limpa. Uma delas é tremer os lábios. Opa, não, eu botei duas vezes o mesmo texto, né? Não, então, essa daqui é o. Ah, tá. Beleza. Então vamos ignorar isso aqui. Uma delas é você fingir que você é uma abelha em uma moto, né? Você fazer. Tá ligado? Durante algum tempo. Que barulho foi esse? Você fazer Oi, isso. tia. Oi, oi. É que a Lorena mandou uma mensagem aqui no chat. Ah, tá. Ela Já pediu pra dublar aconteceu. ela. Beleza. Eu abri aqui o É. chat. Então tá bom. Já aconteceu do cliente ter um certo preconceito por achar que nós temos aparência jovem demais para fazer o projeto o tempo todo. E aí ele acha que a gente não sabe de nada e ele quer, muitas vezes, o que acontece é que eles querem abusar da gente mesmo, sabe? Eles já falaram pra mim, mas vocês não ganham nada, por que que vocês cobram tão caro? É, mas assim, se você se demonstrar
a pessoa sabe que é uma empresa júnior. Então a gente não tem que fingir que a gente não é estudante da universidade, da graduação. Então, se você demonstrar que você sabe o que você está falando, a pessoa rapidamente vai ver que você tem segurança no que você está falando, sabe? Então, assim, eu não sei se. Eu não sou tão jovem, então talvez eu não tenha tido tanta essa experiência quanto as pessoas, mas. As pessoas. Dani, Danilo, você já teve essa experiência do cliente achar que você é muito jovem pra você saber do que você está falando? Não tô te escutando. Oi, agora tá me ouvindo? Tô, Ah, tô. tá, agora sim. É, das poucas reuniões com o cliente, até hoje ninguém comentou isso, não. Viu? E o Dani teve o primeiro carnaval dele com 18 anos esse ano. Não foi isso? Foi, Tina. Viu? Ele Mas é eu um não bebo, neném. então não faz muita Não, eu diferença. sei que não, mas é que eu achei fofo. É que você é um neném. E aí, assim, tá vendo? Não, o Dan, ele é nosso jovem é, residente e ele nunca teve esse problema. Então, eu acho que ninguém teve. Não é comum, não, porque a pessoa sabe que a gente tá. Assim, é comum e não é comum. Porque a pessoa sabe que a gente tá numa empresa júnior e que a gente tá graduação, mas apesar dela não dizer que a gente é jovem demais, é, ela vai querer ter algum tipo de vantagem sobre a nossa inexperiência. Então, isso não é dito explicitamente, mas é utilizado frequentemente. Deu pra entender? Eu tô meio meme hoje, mas eu espero que tenha dado pra entender. Lorena, você tá contemplada? Show de bola. Então vamos aqui para a parte da abelha na moto, né? Esse é um exercício vocal para você soltar a voz. E uma parada que eu aprendi também lá na capacitação da Comunica Fono Júnior é que a gente tem um líquido na garganta que quando a gente acorda, a nossa laringe tá cheia desse líquido. E aí, é esse líquido que faz a gente ter aquela voz de dormir, de dormido. Parece pão. A voz de. Sabe, né? Vocês sabem, né? A voz que quando você acorda. E aí, se você treme os lábios e você mastiga e bebe água, você move a sua laringe e você vai liberando esse líquido. Então, se você precisa, tipo, você vai acordar para uma reunião às 8:30 da manhã. É, quando isso acontece comigo, eu acordo já fazendo brrr, sabe? Porque você precisa soltar esse líquido e mastigar a coisa também é bom. E aí, por que que a questão da língua 360? Porque se você não for mastigar nada, você pode simular o movimento é, da mastigação mexendo a sua língua, sabe, 360 dentro da boca. Então você faz assim, fazendo ao mesmo tempo, também é esse processo de forma artificial, sem mastigar nada. Mas beber água é sempre bom, né? E aí o que que você pode tomar? Você pode tomar água, chá, você pode comer maçã, melão, que são coisas de mastigar muito. Então, e chiclete sem açúcar. E aí, qual é a questão do café e do refrigerante e leite e derivados, né? Principalmente. É porque eles formam uma gomazinha, sabe? Que fica no fundo da garganta. E que, assim, quando você não tá acostumado em ter a sua voz limpa e tá, tipo, em performance, palestra, performance, tá ligado? Performance, oratória, performance. Quando você não tá acostumado com isso, você não vê diferença nenhuma. Eu, no caso, eu desisti. Eu desisti desse regime aí de não tomar café, etc. Porque sim, porque eu não preciso, eu não tô fazendo nenhum tipo de discurso num palco em que todo mundo precisa me escutar, não tô cantando nem nada. Então, também não tem necessidade. Mas se você quiser estar no pico da sua oratória, é melhor você não beber café, refrigerante, leite e derivados, porque cria essa gomazinha no fundo da garganta. E aí, né,
alongamentos, fazer gesticular. Eu tava falando pra galera que tava aqui antes que uma parada que eu faço. Não existe, né? Uma parada que eu faço muito antes de reunião é cantar no karaokê. Eu boto um karaokê no YouTube e lanço, sabe? Porque é importante você tá. Tipo, é uma forma de alongamento vocal, de alongamento da energia, né? Porque você precisa estar ali também a certo nível de energia para você se comunicar. E é um alongamento da energia, porque antes de eu cantar, eu tava literalmente, tipo, com a minha calça de moletom, né? Aqui assim, aqui, fiquei aqui o dia inteiro nessa posição. Então, como é que eu vou falar o quê, tá ligado? Então, tem que ter alguma coisa que vá levantar a sua energia ali naquele momento pra você falar melhor em público. E aí tem, tipo, a temida, a temida negociação, né? É, não tem nada além disso que eu possa falar pra vocês sobre a questão de negociar. Porque, caramba, Lorena, bullying. É, sobre a questão da negociação. Não tem nada que eu possa falar pra vocês além disso, porque a gente já viu sobre escutativa, que é o mais importante de todos, sobre ter ou fingir autoconfiança, fingir até conseguir ter, e você se portar como especialista, né? Evitando usar termos técnicos, lembrando aí. E hoje a gente viu como a gente otimiza isso através do discurso e da postura. Uma coisa importante que eu queria falar é que eu e muitas outras pessoas, principalmente pessoas com algum nível de neuroatipicidade, eu não sei se eu falei a palavra certa, mas tem muita dificuldade de saber qual é a questão de qual é a resposta que você está recebendo, né? Se você está falando, se você está sendo grosso ou não, se você falou rápido demais, muitas pessoas, eu inclusa, tem essa dificuldade. Eu não sei se eu tô falando rápido demais. Eu não sei se eu tô me fazendo entender. Eu não sei se eu tô sendo grossa. Eu não sei se a pessoa achou aquilo engraçado. Se o que eu falei foi engraçado. Se o que ela falou foi engraçado e é pra rir. Então, de que forma você aprende isso, né? O que eu faço é perguntar pra minha mãe, tipo, a minha mãe é uma pessoa que eu confio, né? Então você agarre o amiguinho que você confia e pratica pra ele o discurso. De repente, apresenta pra ele uma proposta, apresenta o portfólio empresarial, faz a palestra lá que você vai fazer tentando chamar membro pra EJ ou pra GDP. E você vê com a sua mãe ou com a pessoa que você confia, que você sabe que vai dar um feedback honesto, porque a minha mãe fala você foi uma cavala e você tem que melhorar. Porque a pessoa tem que te dar um feedback honesto e aí a partir desse feedback constante, né, vai ter que encher o saco das pessoas, porque faz parte. Você vai aprendendo. Você vai aprendendo a ver sinais de que o que você falou foi engraçado. Você vai aprendendo a ver sinais de que você está se comportando de forma inadequada. E você vai aprendendo a emitir sinais de que você está confortável. Então, pra mim, é extremamente confortável ficar de braço cruzado, assim. E isso não quer dizer que eu tô triste, né? Assim, isso aqui também, pra mim, é extremamente confortável. Mas, enfim, eu aprendi, e aprendi artificialmente que isso não é bem visto. Então, a gente consegue aprender artificialmente o que é ou não é bem visto. E aí a gente tem que fingir, né? Tem que utilizar toda a nossa capacidade mental para fingir é, que a gente tá entendendo naturalmente todos esses sinais aí da comunicação e do discurso que estão sendo passados, mas nem sempre isso é verdade. E tá tudo bem, é muito difícil, é muita coisa pra prestar atenção, muita coisa pra prestar atenção, é gesto, é voz, é respiração, é postura, então tem que praticar muito, assim, praticar na frente do espelho, conversar com as pessoas que são da sua casa, tipo, colocar a voz, falar assim, olha só, fulano, irmão, irmã, mãe, pai, eu vou agora colocar a minha voz comercial, tá? E aí você avalia. E você fala sobre alguma coisa empresarial, corporativa ou
o assunto do seu TCC e ver se você está sendo adequado ali naquele momento. E basicamente é isso que eu tenho para dizer por hoje. E boa sorte a todos com a comunicação de vocês. Já acabou, rapaziada. Eu tenho reunião. Acabou.